Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo sobre funções e vamos falar sobre a função de primeiro grau. A função de primeiro grau acontece que aparece o x e a potência de x é grau 1, é elevado a 1. Vamos ver aqui três casos de funções de primeiro grau. Nós temos a função identidade, a função afim e a função linear. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho, rever um pouquinho a função identidade. Nós temos um exemplo dessa função, que é f de x igual a x, y igual a x. Este é o único exemplo da função identidade. Se eu trocar o coeficiente angular, aquele número que acompanha x, eu já mudei a minha função, ela não é mais função identidade. Representação gráfica dessa função. Eu vou colocar aqui uma tabelinha, eu escolhi 3 valores, mas bastam 2, porque 2 pontos determinam uma reta e o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Então, eu escolhi menos 1, 0 e 1. Olhando para a minha função e lembrando que f de x é igual a y, nós temos que a minha função y é igual a x. Se o meu x vale menos 1, meu y vai valer menos 1. Se meu x é 0, 0. E se meu x for 1, 1. Fazendo essa representação, vou ligar os pontos, menos 1 para x, menos 1 para y, 0, 0, origem, 1 para x, 1 para y. Este é o nosso gráfico. E ele é chamado, gráfico de uma função identidade, uma bissetriz dos quadrantes ímpares. Porque ela vai pegar o primeiro, segundo, terceiro e quarto, ela vai pegar o primeiro e o terceiro quadrante. E ela vai ser a bissetriz, ou seja, é uma reta que vai dividir este ângulo de 90 graus em duas partes iguais. Então, cada ângulo que eu tenho do eixo x, da reta ao eixo y, vale 45 graus. Então, por isso ela é chamada a bissetriz dos quadrantes ímpares. O gráfico de uma função identidade. Então, o gráfico da função identidade, f de x igual a x. Continuando, nós temos aqui a função afim. Essa função afim, ela vai ser um pouco mais completa, ó. F de x igual a x mais b. Então, esta é a minha função. F de x igual a x mais b, com o a pertencente ao conjunto dos números reais, menos o zero, reais asterístico. E o b, ele vai ser também pertencente ao conjunto dos números reais, menos o zero. Porque se for zero, vai ser um outro caso, que é a função linear, que a gente vai ver daqui um pouco. Então, nós temos aqui nessa função afim, dada pela expressão f de x igual a x mais b, uma modelagem da minha função, nós temos 2 pontos importantes. O a, que nós chamamos de coeficiente angular, e ele vai dar para mim a inclinação da reta. E o b é o coeficiente linear. Ele vai falar para mim onde é que o gráfico dessa função vai cortar o eixo y. Lembrando que o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Daí o coeficiente angular, que é o número que acompanha x, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando ele for positivo, ou seja, maior que zero, o gráfico da minha função é uma função crescente. Quando ele for negativo, o a menor do que zero, o gráfico da minha função é uma função decrescente. Ok? Lembrando que o coeficiente linear, o valor de b, que não tem x, ele representa o local onde a minha função corta o eixo y. Então, ele vai cortar o eixo y no ponto P, que é 0 e o valor de b. Ok? Vamos ver a representação gráfica. Eu tenho aqui um exemplo. O exemplo da minha função é f de x. Nós temos aqui um exemplo. A minha função f de x igual a 2x mais 1. O coeficiente angular, o valor de a, é 2 e o coeficiente linear, o valor de b, é 1. Bom, para fazermos essa representação gráfica, eu preciso de uma tabela. Eu coloquei 3 valores, mas basta 2. Eu coloquei menos 1, 0 e 1. Como vou fazer agora? No lugar de x, eu vou colocar menos 1. Então, a minha função é 2x mais 1. 2x mais 1. Meu x vale menos 1. 2 vezes menos 1, mais
vezes menos, menos. 2 vezes 1, 2. Então, menos 2. Menos 2 mais 1, subtrai e pega o sinal do maior. Então, menos 1. O outro ponto, no lugar de x, eu vou colocar 0. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Segundo ponto, 0 e 1. E o terceiro, meu ponto vale 1. Colocando no lugar de x, 2 vezes 1 mais 1, 3. Fazendo colocando os gráficos no ponto. Meu x menos 1, meu y menos 1. Marquei o ponto. Quando meu x é 0, meu y é 1. Todas as vezes que eu tenho um par ordenado, que eu tenho 0, o ponto vai ser marcado no outro valor. Se o outro valor está em y, eu marco no eixo y. Se ele está em x, eu marco no eixo x. E o outro ponto, 1 e 3, x valendo 1, y valendo 3, e liguei os pontos. Vocês percebem que o coeficiente angular vale 2, positivo. A minha reta é uma reta crescente. O coeficiente linear é 1, representa o local onde ela corta o eixo y. Daí nós temos esta função afim. Mais um detalhe, qual é o domínio dessa função? Domínio são os valores possíveis de x da função. Eu escolhi para fazer a representação gráfica menos 1, 0 e 1. Eu poderia ter colocado menos 154. Eu poderia ter colocado 125, positivo, negativo, mas não era viável pelo meu gráfico. Mas eu posso colocar o número que eu quiser para x. E y, o y como resultado de x, em função de x, ele também pode ser qualquer número real. Por isso que nós temos o domínio e a imagem, os valores reais, qualquer número do conjunto real. Bom, então essa aqui foi uma revisão da minha função afim. Agora, falando um pouquinho sobre a função linear, nós temos a função f de x é igual a x. O a, o termo que acompanha o x, o coeficiente que acompanha o x, ele pertence ao conjunto dos números reais, asterístico. Não pode ser o zero. Bom, então nós temos um exemplo, f de x é igual a menos x. Ah, mas não é uma função identidade? Não. A função identidade é só um exemplo, f de x igual a x. Se eu mudei um sinal, meu coeficiente agora é menos 1, ela é uma função linear. Essa função linear, ela sempre vai cortar a origem, porque o b, que é o coeficiente linear, é 0. E o a, se ele for positivo, função crescente. Se ele for negativo, decrescente. No nosso caso, o a é menos 1, ela é uma função decrescente, porque o a é menor do que 0. E a representação gráfica? A representação gráfica, primeiro eu vou fazer a tabelinha e vou escolher dois valores. Eu escolhi menos 1 e 1. Se eu quiser escolher 3, se eu quiser escolher 5, não tem problema. Mas lembrando que para traçar uma reta, basta 2 pontos. Eu escolhi menos 1 e 1. Se a minha função é menos x, então menos o valor de x que eu escolhi menos 1. Vamos fazer o joguinho de sinal. Menos vezes menos, mais. Então eu tenho para ordenado menos 1 e 1. Agora, o outro valor, 1, a minha função, menos x. Então, menos 1. Menos vezes mais, menos 1. Meu par ordenado, 1 e menos 1. Então, eu vou fazer a marcação. Meu x valendo menos 1, meu y 1. Meu x valendo 1, meu y menos 1. Liguei os pontos, percebo que a minha função ela é decrescente. E ela vai cortar o eixo y onde? Na origem, porque é característica da minha função linear, certo? Quem é o domínio? Quem é a imagem? Domínio são os valores possíveis de x. Imagem, os valores possíveis de y. Tanto para domínio quanto para a imagem, será o conjunto dos números reais. Daí nós falamos de 3 funções: identidade, afim e linear, que são as funções de primeiro grau.